a gente vai conversar um pouco com a Natália Viana, que é colaboradora do Wikileaks e também trabalha com a Agência Pública de Reportagens, vai contar um pouco mais da história dela pra gente aqui um pouquinho. Bom, Natália, primeiro prazer, né, da tua presença aqui no Sul. E eu queria começar te perguntando, que é uma pergunta que não posso deixar escapar, como é que tu começou a colaborar com o Wikileaks? Eu fui chamada pelo Wikileaks em 2010, 15 dias antes do lançamento do Cablegate, que foi o vazamento dos documentos das embaixadas. Eles me chamaram porque eu já trabalhava há algum tempo com centros de jornalismo investigativo, principalmente na Inglaterra, que foi a pessoa que me indicou mais especificamente, que é o modelo que a gente veio reproduzir com a pública depois, que são centros, são ONGs, são centros sem fins lucrativos, cujo objetivo é fazer reportagem aprofundada, a gente chama de jornalismo investigativo, que nada mais é do que uma reportagem que vai além do que é o discurso oficial, do que é o press release, do que é do que é a notícia, para tentar apurar de fato o que aconteceu e para tentar captar o que são processos. Esses tipos de centros já existem em várias partes do mundo. Eu trabalhei com alguns na Inglaterra quando eu morei lá. E aí eles me indicaram que eles precisavam de jornalistas independentes de várias partes do mundo que pudessem ler o material correspondente a cada país e dar um norte do que fazer com aquele material, de quais os jornais que a gente deveria procurar para fazer a parceria e também para escrever reportagens sobre aqueles documentos das embaixadas para o site do Wikileaks. Fui chamada para isso. Sim. Tu fizesse tua pós-graduação em Londres. Isso, mestrado. Tu me lembrou agora, o Genetor Moraes Neto, que trabalha na Globo News, ele também, durante 8 anos, foi correspondente em Londres. E segundo relatos dele, comparando a imprensa brasileira com a imprensa britânica, a diferença é brutal em termos de pauta, reportagem e investigação. Tu sente essa diferença aqui? Brutal, impressionante. É uma das coisas que, inclusive, assim, é difícil até, hoje eu estava discutindo isso, eu falei bastante isso, a nossa mídia, a nossa imprensa, às vezes, ela continua sendo bastante provinciana, no sentido de que ainda ela é muito ligada a grupos de interesse, ela é muito ligada a partidos, a linhas partidárias. Então, é difícil você ter um jornal, por exemplo, como o Guardian, que é um jornal que é independente, que teve o Guardian também é sem fins lucrativos, mas que, por exemplo, ataca todos os lados, que o princípio é o que é o interesse da população. Por isso, a pública é mais ou menos isso, a gente tenta, dentro do nosso cenário, que é um cenário polarizado, que é um cenário muito levado pelos jogos de poder da política partidária, é difícil você ter um veículo, um órgão que seja independente mesmo. Por quê? Porque também tem relações de dinheiro, né? Quer dizer, cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu grupo de apoiadores, empresários que são a favor dessa ou daquela política, desse ou daquele grupo econômico, que acabam financiando as operações comerciais. Por isso a gente é uma ONG, a gente vive com doação. Mas, de qualquer maneira, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é uma democracia muito mais avançada, o conceito do que é do público, do que é o bem público, do que é a coisa pública e do que é a democracia e a transparência é muito mais avançado do que aqui. Eu acho que o Brasil está no momento que ele precisa caminhar muito nisso. A população brasileira, principalmente a população de baixa renda, mesmo a que está se tornando classe C agora, ela ainda é vítima de política pública, por exemplo. Então você vê isso, por exemplo, com o que está acontecendo com as obras para a Copa, outras obras sempre aconteceu, despejos, como aconteceu o caso de Pinheirinho, ou o que está acontecendo, várias obras de infraestrutura na Amazônia. É muito raro, por exemplo, você ter uma consulta legítima, verdadeira e profunda com a população, para que a população diga o que quer. A democracia brasileira ainda não funciona assim, ainda é muito de cima para baixo, né? Isso reflete na mídia, não sei se é criado pela mídia, aquela coisa do ovo da galinha, mas você vê na Inglaterra uma coisa muito diferente, onde você vê que a mídia serve mesmo de monitor do poder em nome da população. E não só do poder o governo principal, que aqui no Brasil a nossa mídia está cada vez mais sendo muito boa, por exemplo, em caso de corrupção do governo federal, mas assim, em todos os níveis de poder. Poder não é só o poder do governo federal, tem os níveis de governo, mas tem outros grupos de poder. Tem, por exemplo, as empresas,
tem associações, tem ONGs, nada disso no Brasil é muito vigiado, é muito monitorado. Mas de que forma, então, a imprensa brasileira, e o que pode ser explorado mais para se encontrar, se a imprensa é tão ligada a grupos partidários, como é que se pode pesquisar e achar mais documentos que possam ser revelados à população? Não, eu acho assim, mas eu não sou dessas que demoniza a imprensa, coisa de bicho, eu não acho que é assim. A nossa democracia é uma democracia nova, né? A nossa democracia, a gente saiu da ditadura faz 20 anos. E tem questões culturais envolvidas nisso. Eu vejo que, por exemplo, desde que aconteceu o Wikileaks, vocês devem ter reparado que a discussão do jornalismo investigativo é uma coisa que se expandiu muito. Inclusive a qualidade, os grandes jornais estão fazendo mais investigações. Eu acho que o caminho, e a internet permite, as pessoas acabam forçando a pauta, isso eu acho muito legal. E isso, vou pegar o gancho então. Com a Wikileaks veio a discussão da internet como ferramenta. E muitos teóricos dizem que é o contrário, que a internet, o texto de internet jornalística, enfraqueceu a grande reportagem. Qual é a tua posição nessa dicotomia aí, internet e reportagem? Não, eu acho isso errado. E também tem outra coisa, a internet ela não vem sozinha, a internet ela vem no momento, a internet é uma rede, mas a internet também ela traz um novo tempo, ela traz uma nova maneira de distribuir informação, ela apaga um pouco os limites geográficos, ela unifica os discursos e todo mundo que sabe inglês se comunica a internet não é só uma rede, a internet é uma revolução. E também não dá para dissociar a internet do que é a tecnologia. Essa maquininha que vocês estão usando. Isso é libertador de uma maneira absurda. Eu estava falando, eu cheguei aqui no aeroporto, estou com o meu iPhone trabalhando. Vim trabalhando até o hotel, continuei trabalhando. E assim, imagina isso. 20 anos atrás não se imaginava. Então, você muda a possibilidade de interação, a possibilidade de mobilidade, a possibilidade da liberdade, você muda o senso até de como é o trabalho, de estrutura. É uma revolução em todos os sentidos. O Wikileaks, ele vem muito... É uma coisa que ninguém entende muito, mas o Wikileaks é uma organização que funciona dentro de todos esses novos parâmetros. Fiz uma organização pequena, com pessoas do mundo inteiro, que trabalham do mundo inteiro, que estão sempre interconectados. 24 horas, são pessoas jovens em vários lugares do mundo que utilizam a tecnologia, não tem uma sede, enfim. E a questão ética nesse caso, em termos de sigilo de fonte, qual é a tua posição a respeito, já que tu é uma colaboradora do Wikileaks? Pera, mas você tinha perguntado uma outra coisa antes, da coisa da internet. Não, então calma, eu acho que você ficar preso nessa coisa, mas o grande texto... Ainda é discutível porque, por exemplo, a Pública, que é a agência de reportagem, jornalismo investigativo, a gente só publica grandes reportagens que são enormes mesmo, assim. São 20, 25 mil toques, assim, uma coisa que você não acha em jornal, por exemplo. E elas têm uma aceitação muito grande, as pessoas leem sim. Só que é um público diferente, não é o público que está atrás de ver as notícias do dia. Esse público vai ler no Twitter. Agora, a pessoa que quer sentar e entender o que está acontecendo na Colômbia, na Comissão da Verdade, vai sentar e vai ler. Sim, são também grupos de interesse diferentes vão indo atrás de coisas. A internet quebra um pouco a coisa da massa, isso é interessante também, né? Coisa do jornalismo de massa vai se fragmentando. Então, assim, se você quer notícia, eu vou ver a Globo, eu vou ver o UOL, mas eu sei que ali eu vou ter o que eu preciso, a substância para entender. Então, vão em outros tipos de organizações, como a Pública, como esses centros internacionais. Desculpa, a proteção da fonte. A questão ética de fazer jornalismo. Agora que todo mundo tem um potencial produtor de narrativas e de notícias, como formar, digamos, ou reestruturar essa questão de sigilo de fonte, de reportagem? Na verdade, sim, a questão do sigilo de fonte, todas essas questões sempre foram questões muito polêmicas dentro do jornalismo e vão continuar sendo, não tem regra. Mas assim, eu não acho que porque todo mundo pode ser produtor, que isso muda na raiz.
mais, porque você veja, volta para o Wikileaks e volta para o que a gente está tentando fazer com a pública. O que o Wikileaks tem não é o Júlio, que é uma figura fascinante, um bonitão hacker, não é isso. O que o Wikileaks tem é que ele conseguiu bons documentos, comprovadamente verdadeiros, que revelaram coisas profundamente importantes sobre governos, sobre empresas, não foram só governos, né? Muito menos não foi só os Estados Unidos, tem um monte de documentos muito bons que eles publicaram muito antes. O que acontece? Ganhou uma reputação, mas a reputação é construída com base no bom jornalismo. Quem não faz bom jornalismo não vai sobreviver, entendeu? Ou vai, mas vai para um nicho X. Então, assim, não é todo mundo é produtor de informação, beleza, mas se você perguntar hoje no Brasil quem faz reportagem, na internet, 5, você vai achar 5, 6, você não vai achar muitos. E aí, o que é o jornalismo? O que se segura? O que tem uma consistência? Que é aquela história que ela pode ser testada. Você pergunta, você checa, ela é com base em fatos. Mas e na questão das pesquisas assim, de informantes, porque o Wikileaks é através de informantes, né? Até pego de gancho a questão que teve do William Vac ultimamente, que no Twitter bombou, que descobriram que o William Vac era um informante do Wikileaks para os Estados Unidos, para a Embaixada dos Estados Unidos. Mas no caso, como é que se busca os informantes aqui? Então, o William Vac não era um informante. Ele se reuniu com o embaixador, teve um almoço, que era ele e outras pessoas, e também teve, acho que depois uma reunião. Isso os jornalistas fazem o tempo inteiro. Isso não significa que ele era um informante. Aí o que acontece? Aí vem aquela coisa do produtor de informação. Muitas das pessoas, até que têm bastante seguidores na internet, mudam um pouco a história, sensacionalizam um pouco a história, porque é um grupo de interesse diferente, que são contra a Globo, claro. E como é que funciona a checagem daí dessas informações nesse caso? Então, aí que tá. Tem um processo, tem um tempo, tem... Não, tem coisas que não são checadas, tem coisas que são. Na pública tudo é checado. Então, assim, se você for ver, der um Google, William Vac pública, ou William Vac Natália Vieira, você vai ver qual que é a nossa posição. A gente olhou aquilo, viu, não tinha nada, dizia que o William Vac... E mesmo porque, gente, na boa, o William Vac não seria um bom informante, gente. O William Vac é um apresentador de televisão. Você sabe o que o William Vac faz? Ele apresenta, sabe, o âncora de televisão, ele não tem acesso a informações profundas. Não é a melhor pessoa para ser informante.